E é isso aí, jovens! Dando continuidade às nossas aulinhas sobre Brasil, nós vamos partir agora para a parte de conhecer o nosso território, como ele está dividido o nosso território, e também a amplitude, a formação territorial de como se deu, tanto de aspectos físicos como de aspectos históricos e geográficos. Beleza? Te liga aí. Vamos lá, continuando. Brasil, soberano, terra, água e ar. A República Federativa do Brasil é dividida em porções menores, denominadas unidades federativas, como podemos destacar justamente aí neste ponto. Também conhecido, né, como popularmente nós chamamos de estados. E nós temos então a nossa capital federal, que é o Distrito Federal. Então, no total, nós somos 26 estados ou unidades federativas e Distrito Federal, que fica localizado precisamente no centro do nosso território. Beleza? Vamos lá. Como podemos observar no mapa, o nosso país é composto de 26 estados e o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, capital do país. Os estados têm leis próprias, mas estão subordinados à Constituição Federal do Brasil. Cada unidade federativa se divide em unidades menores, os municípios que têm leis próprias. Isso quer dizer, como o que está acontecendo na atualidade, cada estado teve uma maneira de tentar diminuir, ou melhor, tentar amenizar os impactos da pandemia que se espalhou pelo mundo. O estado do Pará teve uma reação, o estado do Amazonas teve outra reação, o estado de São Paulo teve outra reação e o governo federal também teve uma reação. Então, tudo isso parte do princípio e parte de um todo faz fazer com que cada unidade federativa tenha sua própria autonomia. Mas isso não quer dizer que eles podem passar por cima de outros estados. Nenhum estado é melhor que o outro. Beleza? Vamos lá. Só para avançar mais um pouquinho, vamos entender aqui o Brasil na América do Sul. Beleza? O Brasil na América do Sul. O que podemos destacar de Brasil na América do Sul é que, quando falamos disso, os limites do Brasil, as fronteiras do Brasil, principalmente, vamos começar assim pela região norte. Vamos destacar aqui três pontos principais, ou melhor, três estados aqui, ou podemos dizer assim, ao extremo norte. Vamos pegar aqui o extremo norte do Brasil. Beleza? No extremo norte nós encontramos a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e temos a Venezuela. Uma coisa interessante é que o Suriname é a menor divisa terrestre do Brasil. Essa menor divisa terrestre equivale a 593 quilômetros. A noroeste, nós temos Colômbia, nós temos o destaque para a Colômbia, e a oeste nós vamos ter a Bolívia, né? A Bolívia, tá? Que é a maior divisa terrestre, 3.126 quilômetros, né? E temos também o Peru. A sudoeste, nós vamos ter a Argentina, olha aqui o destaque para a Argentina. Nós vamos ter o Paraguai, aí completa aqui. E ao sul nós temos o Uruguai. Bem, esse é um retrato, um esboço aí do que a gente consegue entender mais ou menos do que vem a ser o Brasil na América do Sul. Faz parte, né? Compondo aí toda a América do Sul, apenas dois países não fazem fronteira com o Brasil. Né? Desses dois países, olha o destaque lá no mapa. Preste atenção aí no mapa. Nós temos o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, e nós temos a tripinha aqui, né? Esta tripinha nada mais é do que o Chile. Eu sei que não dá para ver direito aí, mas bora anotar o nome dele aqui. Então, bora lá. É o Chile e Equador. Credo, tá horrível. Peraí. Chile
Equador. Tranquilos? Beleza. Muito bem. Avançando para o nosso entendimento, né? O que nós vamos ter agora? A regionalização do Brasil. Sobre regionalização do Brasil, há um detalhe importante, eu esqueci de falar, mas vamos lá. Voltando aqui um pouquinho o slide, o que nós vamos ter também? Nós vamos ter a porção que fica banhada pelo Oceano Atlântico. Essa porção banhada pelo Oceano Atlântico pegam as regiões leste, nordeste e sudeste do Brasil, né? Leste, nordeste e sudeste do Brasil. E toda a formação territorial se dá justamente por essa faixa litorânea, que nós vamos ainda aprofundar durante esse curso, que é o curso dos cursos da geografia em curso. Beleza, vamos avançar então. Avançando aí, voltando, o Brasil no processo de regionalização. Né? Dentro desse processo de regionalização, o Brasil se divide em dois aspectos. Aspecto físico, que é o que nós vamos ver agora, e o aspecto físico se divide em três porções. Você já deve estar percebendo aí no mapa dessas três porções. Dessas três porções, vamos lá, quais são elas? Nós temos a porção norte, que abrange grande parte da América, percebam aí, né? Grande parte da América. Essa é a porção norte, é a chamada América do Norte. Quando a gente vê nos filmes, né? Ah, o que você é? Eu sou americano. Então, no caso aí, geralmente a gente lembra dos Estados Unidos, né? Nós vamos ter a porção central. Nessa porção central, você vai ter a parte do istmo, que é aquela parte continuada, tá? O istmo. Espera aí que não tem esse i, aqui, ó. Istmo. Você vai ter aí também as ilhas, né, que vai ter Cuba, você vai ter entre outros países que são ilhas que se localizam na América Central. E você vai ter na parte que nós vimos agora há pouco, a América do Sul. Então, são três aspectos que nós podemos destacar sobre regionalização, levando em consideração, olha aqui, ó, não vai esquecer isso. Aspecto físico, terra, a parte terrestre. Beleza? Avança comigo aí. Agora, o outro processo de regionalização que nós temos é um processo conhecido como aspecto histórico e geográfico. Desse aspecto histórico e geográfico, leva em consideração a formação do território, né? Pelo processo de colonização, pelo processo de quem colonizou, no caso aí. Pelo nome, nós já percebemos algumas coisinhas. Por exemplo, a América Anglo-Saxônica foi colonizada pelos ingleses, né? E a América Latina pelos países ibéricos. Então podemos destacar nos países ibéricos Portugal e Espanha. Beleza? Portugal e Espanha. Aqui podemos dizer que foram os ingleses, né? A própria Inglaterra aí, né? Os ingleses. Então aí, com esse processo, nós temos que entender a diferenciação entre eles. Qual é a principal diferença? Nós temos duas maneiras de regionalizar o continente americano. Quais? Um de aspecto físico e outro de aspecto histórico e geográfico. Te liga mais um pouco aí. Vamos lá. Avança aqui comigo. O que tu vai ter mais? A América ela está dividida em duas partes. Percebam? América anglo-saxônica e América Latina. Países latinos, países cuja sua língua é justamente baseada no latim. Países que têm a língua baseada no latim são eles: Espanha e Portugal. E a América anglo-saxônica? Tem uma observação bem interessante quando falamos de América anglo-saxônica, é que a América anglo-saxônica tem o inglês como língua predominante, praticamente ali nos Estados Unidos e no Canadá. Porém, no Canadá, nós temos a cidade de Quebec, onde o idioma também é oficial lá, o francês. Mas aqui, pessoal, podemos ver, professor, mas qual é a diferença? Onde é que está a principal diferença ali? Né? A principal diferença, pessoal,
é bem aqui neste ponto. Ó. Vejam que bem aqui nesse limite, deixa eu trocar a cor, nesse limite aqui, ó, nós percebemos que aí é o México. Beleza? E essa é a principal diferença. A partir do México em direção ao sul, nós vamos ter países que foram colonizados por portugueses e espanhóis. Países ao norte foram colonizados por ingleses, tá? E tem uma diferença fundamental aí que você não pode esquecer. Você de concurso público, você do ensino fundamental, você do ensino médio, cara, uma coisa você não pode esquecer. O processo de colonização foi diferente na América anglo-saxônica e o processo de colonização na América Latina foi também diferente. Qual é a principal diferença que nós temos? Na América anglo-saxônica foi colônia de povoamento. Novamente, na América anglo-saxônica a colônia foi de povoamento. E na América Latina? Colônia de exploração. Lembrando que, se for aprofundar o processo de formação territorial dos Estados Unidos, nós vamos ter uma diferença gigante aí entre norte e sul, ok? Mas, num termo geral, colônia de povoamento na América anglo-saxônica e na América Latina, colônia de exploração. Beleza? Colônia de exploração. Bem, essa foi uma dica rápida. Na próxima aula, nós já vamos partir para espaço rural brasileiro.